Olá, gente querida, gente amada, a graça e a paz é de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Edson Félix e neste vídeo eu quero meditar com você o seguinte tema: se ninguém acreditar, acredite você. Se ninguém acreditar, acredite você. No decorrer da nossa vida, nós vamos vivendo desejos de realização de sonhos, de projetos, de um chamado, de uma visão, de uma missão. No entanto, na busca da realização deste chamado, deste projeto, desta visão, desta missão, começamos a nos defrontar com situações que tentam nos desanimar, nos dissuadir, nos desmotivar, nos desfocar. E é isso que eu quero pensar com você nesse vídeo. Coisas que nós precisamos saber e fazer para que isso não aconteça conosco. E eu quero usar o exemplo de Neemias. Quero passar aqui por alguns textos e alguns versículos de Neemias para ajudar você a permanecer firme, ser motivado pela palavra de Deus na realização de sonhos, projetos, chamado e missão. Muito bem, Neemias foi um dos exilados que viviam fora da cidade de Jerusalém, fora de Israel. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. E Neemias, ao receber a notícia de que Jerusalém estava desolada, seus muros derrubados, suas portas queimadas a fogo, que seus compatriotas estavam passando fome, necessidade e na miséria, ele se sente compungido, quebrantado, a ir até Jerusalém e edificar os muros destruídos da cidade. Ele pede autorização ao rei e o rei permite que ele vá a Jerusalém ajudar o seu povo e edificar os muros da cidade. Chegando em Jerusalém, ele motiva os seus compatriotas e ele começa então a erguer os muros de Jerusalém. Ou seja, o sonho, o projeto, a missão, o chamado, a visão de Neemias começa a acontecer. Mas concomitante a isso, começam os levantes, começam as oposições, começam as circunstâncias adversas. E talvez você tenha vivido isso. Na busca da realização de um sonho, de um projeto, de uma visão, de um chamado, você tem vivido situações assim, que tem se levantado contra o seu sonho, o seu projeto, o seu chamado, a sua visão, tentando desestimular, desanimar, dissuadir, desfocar você. Entendendo isso, então o que nós devemos fazer diante dessas circunstâncias, usando o exemplo de Neemias? O que nós podemos fazer? O que nós devemos saber a respeito disso para que nós permaneçamos firmes na execução do sonho, do chamado, da missão e do projeto? Primeira coisa que nós aprendemos aqui, primeiro ensino que nós aprendemos aqui é este. Primeiro ensino: não se iluda. Oposições acontecerão. Não se iluda. Oposições acontecerão. Olha que interessante. Neemias capítulo 6, versículos 1 e 2 diz assim: Quando Sambalate, Tobias,
Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma. Ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Olha que interessante o uso de algumas palavras desses dois versículos. Eu quero pegar uma. Os nossos inimigos. Aí no versículo 2 diz assim: eles queriam me fazer o mal. Presta atenção, querido. Muita gente desiste dos seus planos, desiste dos seus sonhos, desiste dos seus projetos, desiste da sua missão, do seu chamado, porque pensa que não vai ter oposição, pensa que não vai ter inimigos, pensa que não vai ter adversidades. Quantos são aqueles que já desistiram do seu chamado, do seu sonho, do seu projeto, da sua missão? Por quê? Porque sucumbiram às oposições, sucumbiram às adversidades, sucumbiram ao ataque dos inimigos, inimigos físicos e espirituais, inimigos visíveis e invisíveis. Não se iluda, meu querido. Não se iluda, minha irmã, meu irmão. Oposições acontecerão. Adversidades acontecerão. Fique firme. Fique firme. Continue. Permaneça. Em nome de Jesus. Não se iluda. As oposições acontecerão, assim como aconteceu com Neemias. Estes homens aqui começaram a opor-se grandemente e ele chamou estes homens de inimigos e disse qual era o intuito deles: fazer o mal. Para quê? Para que a obra fosse parada, para que o sonho não fosse realizado. Aprenda isso e não desista. Segunda coisa importante que nós aprendemos com a vida de Neemias na busca de realizar nossos sonhos, projetos, chamado e missão. Segundo ensino é este, que nós aprendemos com Neemias. Continue fazendo o que deve ser feito. Continue fazendo o que deve ser feito. Vamos lá novamente? Neemias, capítulo 6, versículo 3. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para me encontrar com vocês? Eu quero pegar esta frase do versículo 3. Estou fazendo. Em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às ações dos inimigos, em meio às circunstâncias adversas, às oposições, em meio a tudo isso, tentando dissuadir você, desmotivar você, desfocar você, continue fazendo o que deve ser feito. Meu irmão, não existe sonhos, projetos, missão, nada disso sem conjugar o verbo fazer. Nós devemos continuar fazendo. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Você precisa aprimorar-se? Você precisa adquirir mais conhecimento? Você precisa amadurecer? Você precisa se desenvolver? Você precisa obter mais conhecimento a respeito do que você está desenvolvendo? Faça isso. Não deixe de fazer o que deve ser feito. Foi isso que Neemias fez. Ele disse: eu estou fazendo. E ele continuou fazendo. Mesmo em meio às adversidades que tentavam dissuadi-lo do seu sonho, do seu chamado, ele continuou fazendo. Escuta aqui, continue fazendo o que você precisa fazer, o que você deve fazer. Amém? Terceiro ensino. Terceiro ensino para nós. Não se frustre. Se os outros não veem
como você vê. Se os outros não valorizarem como você valoriza. Não se frustre. Meu querido, escuta aqui. Muitas pessoas abandonam o seu sonho, o seu projeto, o seu chamado, a sua missão, porque elas se frustram, porque os outros não veem como ela vê, porque os outros não valorizam como ela valoriza. Então, nós fundamentamos a nossa missão, o nosso projeto, o nosso chamado, a nossa missão na visão dos outros, na valorização dos outros. E isso é muito perigoso, porque os inimigos aqui de Neemias, que estavam contra o projeto dele de reconstruir os muros, olhavam o projeto dele com desprezo. Olha só, capítulo 4, versículo 4. Olha o que Neemias diz. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles. E faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Olha só, e diz, estavam sendo desprezados. Meu querido, escuta o que eu vou dizer para você. Muitas vezes o nosso projeto, a nossa visão, o nosso chamado, a nossa missão vai ser tratado assim. Com desprezo, menosprezo, como algo sem valor, como algo desprezível. Não. Olha como Neemias olhava o que ele estava fazendo. Olha como Neemias olhava o seu projeto, o seu chamado, a sua missão, a sua visão. Olha só como ele via. Versículo 3 do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Olha só como ele via. Grande. Para os seus inimigos, para as oposições, desprezível. Sem valor nenhum. Mas aos olhos dele, grande. Ainda que até humanamente falando não fosse grande, mas aos olhos dele era grande. Preste atenção. Se você não valorizar, quem é que vai valorizar? Se você não olhar com olhos positivos, quem vai olhar? Aprenda isso. Siga firme. Siga valorizando e olhando da maneira que você deve valorizar e olhar. Não fundamente os seus projetos. Não fundamente os seus desejos, sonhos, missão, chamado com os olhos dos outros. Continue olhando com seus olhos. Se ninguém acreditar, acredite você. E para a gente terminar, o último ensino aqui, que nós aprendemos com Neemias, a respeito dos nossos sonhos, projetos, chamado e missão. Olha que coisa linda, hein? Último ensino. Quarto ensino. Esteja sempre debaixo da bênção, da graça e da poderosa mão de Deus. Amém? Esteja sempre debaixo da bênção, da graça e da poderosa mão de Deus. Olha aqui o que diz Neemias, capítulo 6, versículo 9. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra, e ela não será concluída. Agora o que Neemias diz. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Agora, versículo 15 e 16 do capítulo 6. Presta atenção. Capítulo 6, versículos 15 e 16 de Neemias. A reconstrução da muralha foi terminada. Aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus
que fizemos esta obra. Ei, escute aqui, consagre os seus sonhos, consagre o projeto, consagre o chamado, consagre a missão debaixo da graça e da bênção de Deus. Siga debaixo da mão de Deus, siga debaixo da graça de Deus, siga debaixo da bênção, da bondade e da misericórdia de Deus. Que seus atos, sonhos, projetos, missões sejam consagrados a Deus, que glorifiquem a Deus, que bendigam a Deus. Este foi o grande diferencial da vida de Neemias. Ele saiu lá do exílio, distante, quilômetros e quilômetros, chegou em Jerusalém, colocou o projeto, o sonho, a missão e o chamado em prática, porque ele sempre confiou na mão de Deus, no cuidado de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Dedique a sua vida às mãos de Deus, e seus projetos serão estabelecidos, se assim Deus se agradar. Amém? Você recebe esse ensino para você? Se ninguém acreditar, acredite você. Deus te abençoe. Receba esse ensino, esses princípios para a sua vida, e vai na paz do Senhor. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.